Voltei. Vamos ver se agora vai dar certo. Nós vamos iniciar a nossa live com o Dr. Manuel Brandão. E eu não estava conseguindo chamá-lo. Vamos ver se agora aparece para a gente poder chamar, tá? Ele ainda não entrou. Vamos esperar só mais uns minutinhos para ele entrar. Enquanto isso, eu vou colocar o tema aqui da nossa live. É gestão da cultura na advocacia. Isso aí. Pessoal, vamos chamar todo mundo aí para ir entrando. Enquanto o doutor Manuel não entra. Pois que eu aprendi a fazer isso, eu tô fazendo agora toda vez que eu faço live, eu tô convidando todo mundo. Eu acho super bacana porque às vezes muita gente esquece, né? Rotina da gente não tá fácil, acumulando aí trabalho com serviço de casa. Então é complicado e se tem essa ferramenta aqui para facilitar. Ah, doutor Manuel. Vamos ver. Isso, ótimo. Ei, doutor Manuel. Olá, tudo bem? Como vai? Boa noite, tudo bem? Boa noite, um prazer muito grande estar aqui com você. Pois é, tentei chamá-lo, ficamos aí uns minutinhos tentando, mas parece que deu um probleminha. Eu falei, gente, a gente acabou de testar, deu tudo certo, como é que é agora? Mas a tecnologia, de vez em quando, né, A gente... nos dá uma surpresinha aí, né? Mas o bacana é que a gente vai resolvendo. Isso aí. Acontece justamente para a gente saber lidar aí com esses É, momentos. Doutor Manuel, muitíssimo obrigada por ter aceito aí o meu convite. Para a Casa de Gestão Legal, uma honra aí a sua presença, para compartilhar conosco aí toda a sua experiência, todo o seu conhecimento, né? Muito mais você que está aí em contato direto com a advocacia, com os advogados. Eu queria muito te agradecer de ter aceito aí compartilhar conosco esse conhecimento. E, inicialmente, eu gostaria que você se apresentasse, falasse aí para todos que estão nos assistindo, né? Quem é o senhor, né? De onde você veio, para que todo mundo te conheça aí. Primeiro eu queria te dizer que o prazer é meu. E eu tenho certeza que hoje vai ser, vai ser muito produtivo e todos nós vamos sair dessa live melhor do que chegamos. Eu tenho certeza disso. Eu vou aprender muito com vocês, com todo mundo aqui. E eu comecei na advocacia, trabalhei no escritório de advocacia desde meus 14 anos de idade. E depois fiz faculdade de Direito, formei na PUC em 1997. Atualmente sou presidente da subseção da Ordem dos Advogados aqui em Divinópolis e atuo na advocacia litigiosa e hoje trabalho com consultoria. Então estou muito próximo, de fato, da advocacia mesmo, da advocacia atuante, tanto com pequenos ou grandes escritórios. Então, eu já passei por várias etapas da advocacia. Com 14 anos eu entrei no escritório. Então eu era um escritório e hoje, aqueles homens daquela advocacia, doutora, se eles aparecessem hoje, eles iam achar que estavam no outro mundo. Sabe? Mudou tanto assim? Mudou muito. Mudou muito. Eu falo com o pessoal, quando eu era estagiário, eu fazia pesquisa na biblioteca do Tribunal de Justiça. Ia lá, pegava Não o ônibus, é? ia lá, pegava lá, fazia a pesquisa lá, ia na bibliotecária, falava o que eu queria, ela pegava aquele monte de livro, fazia, depois levava os xerox, chegava no escritório, e o advogado falava, não é nada disso, volta lá. Eu voltava lá. Então, imagina. Aqui, o senhor esqueceu de falar que é o nosso vice-presidente, né, Isso da é o mais importante. comissão. Eu sou vice-presidente da comissão, eu fico muito feliz com isso, com essa distinção. Acho que a comissão é muito atuante e acho que o momento é que nós debatamos todos os assuntos relacionados à gestão, à inovação, na advocacia. Essa pandemia ela só veio apressar algumas mudanças que já estavam ocorrendo. Eu sempre, quando eu vou entregar uma carteira, eu tenho falado isso.
para quem recebe. A advocacia, ela, como todas as atividades, ela mudou. Era uma tendência que já vinha acontecendo, já estava acontecendo. E hoje o advogado tem que ter, além da qualificação técnica que se espera de todo profissional, ele tem que desenvolver as habilidades de liderança, as habilidades de domínio da comunicação e nas formas que a comunicação se coloca hoje. Eu, por exemplo, quando eu desenvolvi minha comunicação para poder falar no público, no auditório, falar com as pessoas. Então eu olhava o olho do interlocutor, eu conto uma piadinha, sei se o interlocutor está gostando, se não está. Mas isso mudou. E agora a jovem advocacia está tendo uma grande oportunidade. A oportunidade de começar junto com os advogados já maduros. Todos nós estamos iguais. E a advocacia, Exato. hoje nós temos 1.200.000 e tantos mil advogados, e com um mercado muito competitivo e com muito pouca noção de que nós, advogados, somos empreendedores. E que, sendo empreendedores, temos que nos diferenciar, não de uma concorrência daquela de acabar com todo mundo, não é isso não. É nos colocar no mercado e fazer com que a nossa atuação seja reconhecida e que a nossa arma de captação de cliente não seja o aviltamento dos honorários. Porque senão, não é, a gente não pode partir do pressuposto que para eu captar o cliente, eu tenho que fazer o aviltamento dos meus honorários. Não, meus honorários eles não podem ser... Eu tenho que utilizar ferramentas de gestão que façam do meu escritório mais eficiente, mais produtivo e que eu tenha mais retorno. Então eu percebo que esse debate é muito importante para a advocacia jovem, para a advocacia madura e para a advocacia mais experiente também, que às vezes não teve essa visão. Eu estava conversando nas entregas de carteira, eu sempre converso muito com a advocacia. Voltou? Oi, doutor, tá me ouvindo? Deu uma travadinha, mas voltou. Voltou? A gente entrega as carteiras e percebe o seguinte, o modelo dos escritórios de advocacia, os meninos estão saindo da faculdade, eles aprenderam o mesmo direito que o meu avô aprendeu quando era advogado. Só que nós não estamos falando de direito mais, nós estamos falando de advocacia. A advocacia modificou-se, como todas as profissões vão se modificar. E é necessário que nós conversemos sobre isso, é necessário que nós busquemos ferramentas de gestão, é necessário que nós nos coloquemos no mercado de forma eficiente e nos comuniquemos de forma eficiente. É isso que eu vejo esse desafio da advocacia agora. É uma disrupção total. Nós tínhamos uma visão de mundo da advocacia, de repente tudo mudou. Nós temos que focar nos interesses do cliente, na visão do cliente. O cliente passa a ser, sempre foi, mas passa a ser ainda mais a razão de existir do nosso escritório. Então, por exemplo, o escritório, nós estamos falando de cultura. O escritório, às vezes, fala assim, no papel, eu atendo meu cliente muito bem, mas o fundador do escritório, ele odeia os clientes. Então, como é que ele vai fazer? Ele odeia. Ele vai falar. Às vezes, fui participar da entrega de carteira, um sujeito falou assim, um conselho que ele deu, não, há muito tempo, falou assim, olha, cuidado com os clientes, hein? Os clientes, eu falei, mas espera aí, como é isso? Vou prestar um serviço, eu tenho que ter cuidado com meus clientes, eu tenho que carregar meus clientes no colo. Agora, eu preciso de formar isso uma cultura organizacional para que os clientes sejam, de fato, a parte mais importante do meu escritório de advocacia. Então, por aí. Pode falar. Desculpa, pode falar. Não, pode falar que eu falo muito mesmo. Quando eu entrei tinha tentado entrar e que você não conseguiu entrar, eu comentei com o pessoal que tem um livro da Isis Fontinelli, que inclusive eu fiz uma live com ela semana passada. Bacana. Que fala exatamente desse tema, gestão da cultura na advocacia. E ela trata com muita propriedade esse assunto, e uma das coisas que ela cita no livro dela é justamente isso, que o advogado, ele deixou de ser o protagonista, né? E que hoje quem é o protagonista da advocacia é o cliente, não é mais o advogado. Porque antes o advogado tinha um ego muito grande, né? E tal. Hoje não, hoje é o cliente. O cliente é que é o maior ato. Antes você chegava, tinha aquela visão de fazer o cliente esperar um pouco, né? Porque o advogado era aquele senhor, aquele dono a sabedoria completa. Então o cliente chegava, esperava, não se respeitava o horário. Hoje isso modificou. E aí não é só advocacia, outros segmentos também profissionais também estão passando por isso. Hoje o sujeito entra no Google, ele bate o nome advogado, aparece um monte.
Então, nós temos que ter essa gestão da cultura. Se nós queremos trabalho eficiente, queremos cobrar dos nossos colaboradores eficiência, é preciso que nós sejamos eficientes. Deixar um cliente esperando hoje é sinal de ineficiência. Então, isso é fundamental. O cliente, eu estava conversando sobre isso, doutora, com alguns advogados, falando, olha, mas eu estou muito preocupado com a situação da advocacia. Falei, olha, preocupar, todo mundo pode preocupar. Só que, ao invés de você ficar perdendo seu tempo com preocupação, faça um exercício mental que vai gastar tanto tempo, que é o seguinte, se coloque no lugar do seu cliente e pense quais são as necessidades dele daqui a 2 anos. Se você tiver apto para atender, você vai passar dessa crise, senão você não passará. Então você tem que fazer o exercício para imaginar o que o seu cliente vai precisar. Vamos ver o que o meu cliente vai precisar. Aí eu vou conseguir sair dessa crise. Se eu ficar só preocupado com o futuro da advocacia, isso é mais ou menos feito um operador de telex, quando veio, ele sumiu, a atividade dele sumiu. Mas as comunicações não sumiram. A forma de se comunicar não sumiu. Então, eu acho fundamental que nós tenhamos bem essa visão. E, infelizmente, alguns escritórios, a maioria talvez dos escritórios, especialmente quando nós falamos dos pequenos escritórios de advocacia, que são a maioria, ainda não se atentaram para essa importância. Por exemplo, é raro você falar, a palavra plano de negócio para a advocacia é praticamente uma palavra inexistente. O sujeito vai, eu mesmo abri meu escritório no peito e na raça, fui lá e comecei naquela luta. Nunca ninguém me falou que eu poderia ter feito um plano de negócio e poderia ter ganhado muito tempo, deixado de gastar tanta energia com algumas coisas que eu gastei, se eu tivesse mais eficiência, se eu tivesse um plano de negócio, eu tenho certeza que minha trajetória... Tinha errado menos, né? Tinha errado menos. Então, eu acho fundamental que o advogado pense isso hoje. A gente precisa de ter habilidade para chegar onde que a gente quer. A gente precisa definir o que a gente quer. Eu acho que essa visão da advocacia ela é fundamental, especialmente num país que tem 1.200.000 advogados. Exato. Eu vejo muito, doutor Manuel, a gente presta muita consultoria, né, de gestão legal, de implantação de controladoria jurídica, e outro dia eu fiz um levantamento que os meus maiores clientes estão entre os escritórios de médio porte. Não são os escritórios nem de grande porte e nem os escritórios muito pequenos. São os escritórios aí de médio porte, que os sócios normalmente estão na faixa etária ali entre 30 e 45, 50 anos, né? E que ele já está no mercado aí mais ou menos há uns 10 anos, 8 anos, aí a ficha dele caiu e ele viu que aquilo ali deixou de ser um escritório de advocacia simplesmente, que ali agora é um negócio, né? Um negócio como outro qualquer, que tem que dar lucros, que você tem funcionários, que você tem que pagar os funcionários, né? Muitos com participação, às vezes, de lucros. Então, ele tem que passar a implantar a gestão de cultura dentro do seu escritório. E aí ele começa a fazer exatamente o planejamento estratégico, planejamento de negócios, aí faz a gestão legal, né? Implantação da controladoria jurídica para começar a ter números, traçar estratégias, né? E começar a estabelecer aí metas, plano de ação com o que tem que ser feito. Às vezes também a gente se depara com pessoas que têm muita visão, que quer muito fazer e tal, mas fica esperando vir por osmose ou às vezes cair no colo, né, e tal. E por formação a gente já não tem isso. É aquilo que você comentou aí. Tem muitos advogados de hoje que estão tendo aí nas faculdades a formação que os nossos avós tiveram. Né? Então, você tem que sair da faculdade e correr atrás, e se atualizar e tal. Inclusive, a nossa comissão, um dos nossos papéis é justamente tentar aí, tratar junto com as instituições de ensino, mesmo que não seja aí uma matéria dentro da grade
curricular, porque envolve uma série de questões junto ao MEC também, Uhum. Que inclua como uma disciplina optativa para os advogados, uma disciplina de gestão, uma disciplina de empreendedorismo, de inovação, né? A gente tem algumas faculdades que já incluíram esse tipo de matérias, mas ainda temos muitas que não oferecem isso para o advogado. E é muito importante, porque, igual você falou, qualquer atividade hoje em dia, você tem que ter essa noção de gestão, de empreender, porque se você não ter, o seu negócio não vai para frente, né? E eu vejo que na advocacia, o perfil do advogado que está se preocupando com isso é o advogado nessa faixa etária de 30, 50 anos, que já está aí no mercado há 8, 10 anos, né? E aí cansou de errar e falou, opa, eu já tenho... Aí começa a estudar o que tem no mercado, ver que tem certos tipos de prestação de serviço, e aí corre atrás e quer melhorar o seu serviço e aperfeiçoar aí os procedimentos, né, e processos. Mas por que não iniciar isso quando você sai da faculdade e vai abrir o seu escritório? Ou por que não aquele escritório grande, né, que está lá com aquele sócio fundador antigo, né, e tal, abrir a mente, entender que a advocacia hoje é outra e que a gente precisa se especializar aí mais na área. Então, é o que eu gostaria de chamar a atenção hoje para todos, nesse bate-papo nosso. É porque a gestão da cultura é para todos. Muita gente às vezes me pergunta, Carmele, implantação de controladoria jurídica é para porte de escritório de que tamanho? Todos. Todos os tamanhos. Se você tem 3 processos, você já precisa começar a estabelecer procedimentos, fluxos, para quando seu escritório fazer um boom, você já tem ali um padrão do seu escritório, não é o padrão das pessoas que vão passar pelo seu escritório, mas sim o padrão do escritório. Né? Até porque se você deixar para as pessoas... Desculpa. Até porque se você deixar para as pessoas que passaram, vira uma salada o seu escritório, no final você não consegue nem entender o seu escritório. Exatamente, e vai se perdendo, porque a rotatividade é grande às vezes, então o seu padrão, né, os seus fluxos e tal, vai embora com as pessoas. Então, não, estabeleça o que é melhor para o seu escritório, se for individual, a sua cara, ou se for uma sociedade, a cara do comitê de sócios. Né? Não deixe que ninguém estabeleça ali o que acha melhor e depois, se porventura sair, sai junto. Então, assim, é o que a gente mais vê. E aí a pessoa só depois que isso acontece 1, 2, 3 vezes, ou seja, em 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, aí que a ficha cai e fala, gente, eu tenho que ter um padrão do escritório, eu tenho que ter um planejamento estratégico, um planejamento de negócio do escritório. Não é na medida que as coisas vão funcionando é que eu vou me adaptando. Não, a gente tem que planejar. É igual você falou, em vez às vezes de ficar pensando aí, nossa, o que vai ser, o que você quer, né? O que os seus clientes querem, onde que os seus clientes daqui 2 anos? É assim que você pensa? Então, plano de ação e vamos traçar. Claro que não é imutável. Aconteceu uma pandemia, aconteceu alguma coisa, a gente vai ajustar ali. Mas a gente tem que planejar, porque o que acontece também é que a gente é muito imediatista. Aconteceu alguma coisa, a gente ajusta, tal. Então, a gente tem que planejar primeiro. Até porque a cultura do imediatismo, às vezes, ela inibe a inovação. Porque se você está com a cultura de imediato, o lucro tem que ser imediato, então vem um camarada e fala, eu estou com uma coisa nova, você fala, eu não vou testar isso não, porque eu preciso desse lucro agora. E o que eu penso, doutor, é que quando você padroniza e faz isso desde o começo, e estabelece a gestão da cultura do seu escritório, você tem mais facilidade de buscar talentos de acordo com aquilo que você precisa. E você pode cobrar da pessoa e a pessoa sabe o que esperar. Porque há situações que você não, como você não tem organizado qual que é o padrão, o colaborador não sabe o que vai te entregar. Ele pensa assim, ó, você começa a identificar o perfil da pessoa que vai trabalhar para você. Você não erra mais. Né? A gente está com uma perguntinha aqui, né? Ou é uma... o Vitor, ele fala, e a aversão dos advogados aos números?
tem que passar, né? Certa vez eu conversei com uma colega com relação a isso, ela falou, Carmélia, eu não sei nada de matemática, eu só sei 20%, na área trabalhista, né, a formação dela, ela falou, só sei fazer cálculo de 20%, que eu cobro meus clientes tudo 20%, 30%, então só sei fazer cálculo disso e tal. Hoje não. Hoje um advogado que não sabe mexer na planilhinha de Excel, ele não consegue fazer ali nem o orçamento dele. Ele não sabe nem fazer uma planilhinha ali com receita, com gastos e o que vai sobrar. Né? Então, assim, o advogado tem que se familiarizar com isso. Tem que se familiarizar com os números, tem que acabar essa aversão. Na verdade, eu acho que também tem muito de mito nessa aversão. Eu, por exemplo, posso dizer o seguinte, na minha escola não era a matéria que eu mais gostava, era matemática. Mas óbvio, eu acho que nós somos uma ciência social aplicada, nós não somos um curso de exatas, mas eu acho que tem muito de mito, porque, de fato, tem aversão sim, mas você tem que entender que isso é fundamental para você saber. Primeiro, fazer uma checagem dos seus resultados. Se você... Porque tem colega nosso que vira para nós e fala assim, meu escritório não está dando dinheiro, rapaz, não está não? Mas ele comprou carro, ele isso, ele aquilo, ele não sei o quê, mas ele não fez reserva. Então, na primeira crise que vem, ele fica apertado. Então, ele tem que sentar e tratar aquilo como uma empresa. Aí ele vai conseguir. Então, essa aversão a números, de fato, pode acontecer, mas ela tem que ser superada. E você também, se você não superar isso, o seu custo vai aumentar, porque você vai ter que contratar alguém para fazer. Eu, no meu caso, eu tenho um cliente, eu tenho um sócio meu lá que, por exemplo, ele adora uma planilha. Ele adora. Então, ele planilha tudo, até o custo que gastou do cafezinho, até a bala jujuba, ele planilha tudo. É o jeito dele. Exatamente, é esse que é o correto. Eu dei uma mentoria essa semana para um escritório novo, Chagas e Chagas. E são duas jovens, né, que estão iniciando agora e elas querendo saber justamente isso, que elas querem começar aí com o pé direito e quer errar o menos possível. E foi uma das coisas que eu falei com elas, estabeleça as responsabilidades, né? Quem que vai ser responsável aí pelo financeiro, quem que vai ser responsável às vezes mais pelo comercial, quem que vai ser, às vezes pode ser as duas, mas a responsabilidade às vezes tem que ter uma pessoa, né? E aí pode... E a senhora falou uma coisa interessante, isso não é na hora que sobrar tempo para fazer, não. Isso é uma responsabilidade dela, ela tem que fazer. Porque a gente, às vezes, fala assim, depois que eu fizer o recurso, eu faço a planilha. Depois que eu fizer... Não, isso é uma responsabilidade dela. Exatamente. O outro sócio, às vezes, pode até ajudar em uma coisa ou outra, mas a responsabilidade tem que ser dividida. Quem é responsável pelo marketing, pela comunicação, pelo comercial, pela parte financeira, administrativo. Porque se a gente não estabelecer aí as responsabilidades e as pessoas irem se aperfeiçoando aí nessas áreas, o escritório não vai crescer, não vai evoluir. E ainda sugerir elas também, o que a gente mais vê aí no comitê de sócios, é que essas atividades, às vezes, tenham um rodízio, né? Um ano, um sócio é responsável pelo financeiro, o outro ano, outro sócio é responsável pela controladoria, né? Às vezes pela equipe técnica. Então, depende também da aptidão de cada advogado, porque, igual você falou, você tem um sócio aí que ele adora uma planilha. Adora. Né? E aí pode ser que os outros não tenham aptidão com relação a isso, mas às vezes tem uma aptidão mais para a parte técnica, para orientar a equipe, a fazer as peças, né? A consultar doutrinas, jurisprudências. Então a gente aproveita aí a aptidão de cada pessoa para estabelecer as responsabilidades. O Vitor até falou aqui, ó, me refiro principalmente aos processos também, produtividade, etc. E eu falo que quando eu chego no escritório, que eu falo assim, temos que implantar a timesheet, que é a ficha tempo. O cabelo deles até arrepia, né? Ai, meu Deus, lá vem essa menina aqui, medir quanto tempo que eu gasto para fazer uma peça, quanto tempo que eu gasto para fazer uma audiência, quanto tempo ficar me controlando aqui de tudo que eu faço. Não,
né? A gente tem que olhar as coisas sempre do lado construtivo das coisas. A gente não tá, o timesheet ele não é para ficar controlando as pessoas, Uhum. o que as pessoas estão fazendo ou deixando de fazer, mas é para gestão mesmo do escritório, para mensurar produtividade, muitas vezes rentabilidade dos contratos, né? É o Sim. que eu mais bato na tecla. Você tem ali um contrato por partido, que você cobra ali do Uhum. seu cliente X, e dentro daquele contrato você tem ali 30 horas por mês e até 5 contenciosos, 5 ações do contencioso. Quando você tem um timesheet, você consegue apresentar ali para o seu cliente um relatório completo de tudo que foram gastas aquelas Uhum. 30 horas. Tantos minutos foi atendendo a ligação sobre tal assunto, um foi participando da assembleia tal, o outro foi na audiência tal, e da mesma forma, quando dos processos do contencioso. E muitas vezes, só dessa forma, que você consegue identificar se aquele valor que você está cobrando do seu cliente, de fato, ele vale a pena. E ele, inclusive, é até uma peça-chave para você, às vezes, ter argumento para Para conversar com negociar, o seu né? cliente e explicar e negociar com ele. Olha, tem 3 meses que dentro do nosso contrato eu estabeleci 30 horas. Só que tem que, olha, para você ver, nos últimos 3 meses, o primeiro foi 60 horas, o segundo foi 80 e o outro 120. E É, tudo demonstrado da forma corretinha com o que foi gastado cada hora. Então, assim, quando você fala isso para o advogado, que vai ter que começar a lançar a timesheet, controlar ali o tempo, olha, no final do seu dia você vai ter que lançar ali tudo que você fez durante o dia. Ele tem pavor disso. Por quê? Porque não é a cultura do advogado, sim. né? Ele não passa na Não é a escola, na cultura. faculdade, nós aprendemos muito direito e põe uma série. Deu uma travadinha. Deu. Você Nós falou que aprendemos na muito escola a direito gente aprende muito direito. e pouca advocacia. Nós não aprendemos a advogar. A advocacia ela vai Exato. acontecendo com o decorrer da nossa vivência, com a experiência que nós temos. Então, por exemplo, às vezes eu fico vendo pessoas, escritórios, que falam assim, o sujeito fica um tempão no escritório. Ele sai todos os dias do escritório 10 horas da noite. Aí vem o outro que dá conta de fazer ginástica, correr, fazer isso, fazer aquilo, sai do escritório 7 horas. E quando você vai ver, o que está acontecendo? Está Tá tudo acontecendo o em seguinte, dia. um produz muito mais que o outro. A vantagem Exato. dos números são exatamente porque a gente consegue fazer um padrão objetivo de mensuração. Olha, esse mês eu produzi muito. Esse mês eu estou de parabéns, eu produzi muito. O outro mês, Isso aí. a gente consegue. Esse negócio de ficar madrugada. Eu já fui de um tempo que o advogado que não trabalhasse sábado e domingo, não passasse comendo uma pizza de noite, fazendo um agravo por instrumento, madrugada fora, ele Tinha não. algum problema. Tinha algum problema. Isso aí, o advogado É. não está trabalhando sábado e domingo, Muita não. época. Isso não está com nada, porque o que a gente tem que fazer é o seguinte: a gente tem que produzir mais, evitar o retrabalho. Porque quando a gente faz ficha-tempo, a gente evita muito o retrabalho, porque a gente sabe, olha, isso aqui eu vou ter que faturar, mas como eu fiz de novo, uma coisa tudo errada, eu vou perder dinheiro. Toda vez, se falta gestão na sua vida e no seu escritório, você está deixando dinheiro na mesa. Isso Nossa, Manuel, você falou tudo agora. Se Porque você você sabe que tem muito escritório que ainda tem essa mentalidade, que os funcionários, para estar produzindo, tem que ficar até mais tarde, tem que trabalhar sábado, domingo. Aí muitas vezes eu explico para, olha, às vezes é até necessário, né? Sim, você está ali com um acúmulo de serviço, você tem que colocar em dia, então às vezes é necessário, mas isso ser a rotina do advogado não deve ser. Porque a gente tem que ter qualidade de vida também, né? O advogado que não tem ali um descanso, um lazer, ele nem produz muitas vezes. E ele vai sair rápido do escritório. Com qualidade. Né? Ele vai sair rápido. Outra coisa que a gente observa muito também é que tem muita gente que na hora do expediente gosta muitas vezes ali de bater papo, de trocar uma ideia, de atender o telefone, de ficar nas redes sociais e tal. Aí dá 6 horas, aí que vai trabalhar. Toma café. Aí vai trabalhar e fica até 10 horas da noite, meia-noite mesmo trabalhando. Quando se tem o timesheet, né? Quando você começa a estabelecer as rotinas de fluxo e tal, você identifica e acaba com esse tipo de problema, né?
Mas Então eu vou. os escritórios têm que ter essa mentalidade que você passou. Muito Ó, bacana, parabéns. Porque eu já hoje são trabalhei. pouquíssimas pessoas que têm essa mentalidade. Eu já trabalhei em grandes escritórios, já tive escritório mesmo, já trabalhei em grandes escritórios, já fui coordenador de área de grandes escritórios. Quando eu comecei a advogar, eu tinha uma mania. Eu fazia, eu tive uma parceria, eu me dava percentual das ações que eu fazia para um determinado banco, contestações. Eu, como sempre fiz muita coisa rápido, sim, tive muita facilidade de fazer rápido, então eu já contava o seguinte: sábado e domingo eu trabalhava direto para eu fazer as contestações. Então eu atendia. Então, uma reunião, por exemplo, comigo, que às vezes o cliente chegava, uma reunião que eu poderia resolver com ele em 1 hora, eu gastava com ele 2 horas. Porque o sábado e o domingo já contava na minha agenda para eu fazer as petições. E resultado, o que vai acontecer? Esse advogado, quando você vai fazendo isso, ele aguenta isso 1 ano, ele aguenta 2 anos, ele aguenta. De repente ele sai. E aí a engrenagem se quebra, aí você tem que buscar gente. Então tem escritórios que você percebe que ele não consegue manter. Tem sempre alguém saindo, sempre alguém indo embora, porque ninguém aguenta em sã consciência trabalhar até 11 horas da noite, todos os dias, sábado e domingo. Né? Então se você não tiver gestão nisso, você vai. Sua instituição, sua estrutura vai adoecer. E se você adoecer, se sua estrutura adoecer, você está deixando dinheiro na mesa. A grande sacada da gestão dos escritórios é que quanto mais você tem uma gestão aprimorada, você vai botar mais dinheiro no seu bolso e deixar menos dinheiro na mesa. E outra coisa, é fundamental que o advogado saiba o seguinte: alguns clientes terão que ser deixados no meio do caminho do seu crescimento. Tem clientes, por exemplo, que eles não acompanharão você a vida inteira. Às vezes são pequenos clientes que o seu honorário subiu para ele. Eu, por exemplo, quando comecei a advogar, teve um professor meu que me indicou uma empresa e disse assim para mim: olha, fulano, toma conta dessa empresa para mim, eu gosto muito de todo mundo que está lá, mas ela não aguenta me pagar. Ou seja, ele tinha exatamente a dimensão do tamanho do advogado que ele era para o tamanho do cliente. Isso é natural. E às vezes o cliente, como a gente não coloca no papel o nosso custo, a gente fica advogando, às vezes, para uma empresa que só nos dá prejuízo. É muito mais honesto conosco mesmo virar para essa empresa e falar: olha, fulano, eu agora vou te indicar uma pessoa. Por quê? Isso é normal. Alguns clientes vão ficar para trás. Eles não serão mais. Isso é fundamental. Né? E eu acho que a gente tem que começar a debater isso para a gente melhorar a nossa qualidade de vida e mais. A gente fazer as coisas quando a gente está descansado, trabalhando com mais tranquilidade, porque aí a gente está falando de cultura de empresa, e é muito interessante, porque quando a gente vai falar de cultura organizacional, a gente tem aquela figura do iceberg, que fala que a cultura organizacional é o iceberg, tem 1/3 para fora, 1/3 para cima e 2/3 para fora. Quer dizer, e uma das partes que tem lá é a parte da organização, da gente sentar, da gente fazer um ambiente alegre para o trabalhar. O que adianta você ter uma mesa clean, uma sala de reunião clean, tudo bacana, e de noite seus colaboradores trabalhando até 11 horas da noite, todos os dias. Isso é artificial, isso é só artificial. Dentro do capitalismo moderno, que é o capitalismo reputacional, que é aquela ideia que as pessoas têm de você, isso não vai dar certo. Então, eu acho que é a hora da gente pensar nisso, ter mais produtividade. Vai em contramão, né? Vai na contramão. Eu acho que isso aí são favas contadas. Quem não tiver essa dimensão, por isso que foi o Vitor que perguntou o negócio dos números, o advogado tiver, ele vai ter que entender que os números são a melhor maneira de aferir a produtividade de todo mundo. Você não pode ter um advogado que faz 10 contestações e outro que faz um no mesmo lapso de tempo. Tem alguma coisa errada. Ou o cara que está fazendo 10 está fazendo correndo demais, ou o cara que está fazendo um está fazendo devagar demais. Né? Exatamente. E aí você vai entender, né? Você vai entender o que está acontecendo, né? Claro que tem todas as particularidades. Às vezes o tema é um assunto mais complexo e tal, mas você precisa entender justamente para você tratar. Eu falo, tratar os diferentes de forma diferenciada, né? Enquanto você não conseguir identificar isso, você vai tratar todo mundo igual, porque para você é todo mundo igual. Você não tem o número, você não conhece ali os fatos, né? E às vezes esse advogado... às vezes esse advogado, doutor, ele não gosta de fazer contestação, mas ele adora fazer audiência. Pois é. Então, a gente vai... Você vai até descobrir ali o que é que seu advogado é melhor para te entregar. Você vai até
descobrir ali as aptidões melhores do E seu o foco no advogado para cliente, você porque quando poder você... aproveitar. E quando você põe um advogado melhor para fazer audiência, quem está ganhando é o seu cliente. Exato, né? Eu tinha preparado aqui umas perguntinhas para te Ah, fazer, mas a gente já respondeu, eu acho que quase todas ai, que bom. nesse bate-papo da gente, né? Mas eu tenho uma aqui que eu acho que a gente pode acrescentar um pouco mais, que é o que você recomenda como prática Uhum. para a nova advocacia aí da gestão de cultura. Tá, o que eu recomendo hoje, eu vou falar o que eu tenho falado para os advogados, especialmente que eu tenho entregado carteira da ordem. Quando a gente fala de cultura organizacional, tem gente que fala assim, eu sou uma cultura mais competitiva, aqui é cultura mais de acolhimento. O que eu acho é que nós temos hoje, o que eu recomendo é que nós incentivemos a criatividade e a inovação. Eu acho que, por exemplo, quando a gente tem uma cultura de querer resultado, só resultado, às vezes a gente inibe a inovação. Se a gente tem uma cultura de acolhimento também, só de acolhimento, às vezes nós temos prejuízo. Então, o que eu acho? Nós temos que ter uma mescla dessas culturas e buscar sempre a inovação. As barreiras têm que ser quebradas. Hoje, o advogado hoje, por exemplo, um estagiário pode ter uma ideia revolucionária sobre um serviço novo na advocacia e ele pode estar dando para você uma grande solução de um grande problema que você tem. Então, a inovação, eu entendo que hoje, fundamentalmente, nós temos que andar ao lado da inovação, começar a perceber, perder o preconceito. Eu acho que nós temos, a minha visão, que nós temos que parar com excesso de formalismo, temos que entender que a sociedade hoje é muito mais rápida, que petições de 50 laudas, 60 laudas, 80 laudas, 20 laudas, com expressões jurídicas de tamanho absurdo, não serão lidas. Que o advogado tem que ser mais do que um conhecedor de direito, ele tem que ser conhecimento do mundo. O advogado tem que se apresentar conhecendo a realidade que o cliente dele se insere. Então, ele tem, para conhecer da advocacia, ele tem que conhecer o cliente. Para conhecer o cliente, ele tem que ter curiosidade acerca do cliente. Se é uma metalúrgica, vamos entender como que o mercado de metalurgia funciona. O advogado tem que ser um bom conselheiro. Então, eu penso que hoje nós temos que desenvolver uma cultura de sermos bons conselheiros, de desenvolvermos habilidade de liderança, porque os nossos clientes, eles passam a nos obedecer, em tese, entre aspas, ou seguir nossas orientações a partir dos momentos que eles confiam em nós. E eles confiam na gente exatamente porque eles sabem que nós estamos fazendo por ele o melhor. Então, eu acho que é liderança, e inovação e comunicação. Essa cultura tem que ser cada dia mais fomentada e criada dentro dos escritórios de advocacia. E quando se falar em algum tema, né, o doutor Manuel, falar com propriedade, que aí é a questão que você falou assim, que os clientes vão obedecer mais. Por que eles vão? Porque eles vão te ver como uma pessoa que tem propriedade naquele assunto, né? Então, assim, não tem nem argumento, né? O que eu gosto também de mencionar, doutor Manuel, a tecnologia, né? A gente sempre foi muito resistente aí com relação à tecnologia. A tecnologia está aí forte na área do direito, não vai tirar serviço de ninguém, né? Muda essa mentalidade, né? Muitos advogados recém-formados com esse medo e tal, não sei o que, acaba com esse medo. Pelo contrário, a tecnologia está vindo aí para ajudar o advogado, mas os escritórios de advocacia têm que investir cada vez mais nisso, porque a tecnologia ajuda a reduzir os custos do escritório, ajuda aí a padronizar os serviços, a conseguir esses números. Então, hoje é imprescindível aí, também recomendando aí algumas práticas com relação a isso, é implantar um software, né? Estabelecer ali exatamente, né? Ter as ferramentas apropriadas. Hoje a gente tem aí as grandes empresas que normalmente têm um jurídico interno, tem um software próprio e exige dos escritórios que prestam serviço para as empresas de alimentar o software delas. Então, hoje também existe robozinho que você alimenta só o seu software e o robozinho passa todas as informações para o software do cliente. Então, isso reduz a mão de obra aí do escritório, que não precisa ficar ali um advogado ou um estagiário fazendo esse tipo de serviço,
né? Uma coisa que já é antiga aí é o gerador de peças, né? Não para fazer as peças do escritório todas, mas para fazer aquelas petições simples, as procurações, os contratos de prestação de serviço, né? Então, assim, utilizar sempre a ferramenta aí, a tecnologia a favor do escritório, para reduzir o custo e para padronizar aí, quanto mais, melhor, os fluxos e os procedimentos, né? E com isso, a gente, tendo essa gestão, a gente não deixa dinheiro na mesa, que é a grande palavra. Para que nós temos isso tudo? Nós temos isso tudo para que a gente produza mais, ganhe mais. E às vezes, eu costumo dizer para um. Eu estava lendo outro dia um livro de gestão do ano de 2008. E o ano de 2000. Questões para 2008. Estava lendo esses dias, exatamente para ver qual que é a mudança que foi tão absurda. E o sujeito estava dando um conselho em 2008, que era o seguinte: não deixar de ligar para os clientes. Olha para você ver. Então, em 2008, nós ainda estávamos naquela percepção de ligar para os clientes. 2008, ligar para os clientes. Hoje nós temos mecanismos que o cliente pode saber o que está acontecendo imediatamente no processo dele. Então, nós não precisamos nem de ligar para ele, nem muito menos ele ligar para nós. É preciso que nós fidelizemos o cliente, porque nós temos que saber as necessidades dele. Mas as ferramentas permitem que isso ocorra e sobre mais tempo para a gente pensar novas estratégias e buscar novos clientes. Então, eu não vejo. Você pode até ligar para o seu cliente. Posso. Mas você vai ligar para ele, ele já está com o relatório na mão, que o seu software já disparou para ele ali automaticamente o relatório mensal, semanal, quinzenal. Ele já sabe do andamento de todo o processo dele. Você vai ligar ali para discutir traçar alguma estratégia de defesa, né? Alguma coisa assim, mas não para falar coisas que ele já sabe. Né? E que demorava, e que pegavam muito tempo da gente. A gente tinha que ligar para o camarada para explicar. Hoje não. Então isso facilita. Eu não vejo que eu vejo que a advocacia vai modificar. E eu, por exemplo, tenho visto alguns advogados que têm pode fugir um pouquinho do tema, mas no final vai dar no mesmo. Nós vamos voltar para ele. Por exemplo, eu como presidente de uma subseção da OAB, muitos advogados têm que o fórum parou, o fórum isso, o fórum aquilo, todo mundo reclamando que o fórum parou e tal e tal. Aí eu perguntei para um camarada assim hoje, para 3. Doutor, quantos telefonemas o senhor deu para colegas advogados para fazer acordo nos processos ou negociação? Uai, nenhum. Falei, se o senhor recebeu quantos telefonemas? Nenhum. Falei, uai, e quantos negócios jurídicos processual o senhor propôs? Também nenhum. Falei, uai, então tá danado aí. Porque a advocacia, um dos jeitos de advogar é com fórum. Existem outras formas de advogar. E nós, em breve, vamos estar caminhando. Por exemplo, estava conversando sobre isso com um colega hoje, doutor. Olha só, então, o juiz não despacha, o que eu tenho que fazer? Eu falo, olha, sugestão minha, então, já que você quer muito resolver esse processo. Liga para o colega, estabelece um negócio jurídico processual com ele, combina como é que vocês vão coletar a prova, estabelece entre vocês dois um técnico de confiança para fazer a prova técnica, lá buscar a perícia, vai lá no cartório e ouve os testemunhos em conjunto, esses dois. O cara falou assim, que é isso? Falei assim, rapaz, você não precisa, porque você coloca isso no processo, agora o processo está pronto para sentenciar. Então, isso é uma forma da gente sentar, a gente tem que pensar fora da caixa. E a gestão é fundamental para que a gente melhore e não deixe dinheiro na mesa. O escritório tem que ser competitivo. Ele tem que ser competitivo com lealdade, com integridade, com um bom trabalho técnico. E para ter isso tudo, nós precisamos ter a tecnologia e a gestão como nossa aliada. Ninguém vai perder um cliente porque implantou mais gestão. Pelo contrário, você vai poder ter um critério objetivo, inclusive, para falar, você está me pagando pouco, viu? Eu preciso de ganhar mais. É isso aí. Agora, isso que você falou é importantíssimo, né? A pessoa tem que ser proativa, né? Não é só esperar, porque o judiciário, né? Eu vejo também que muitos advogados reclamam que os clientes, eles têm um pouco aversão ao consultivo, né? É mais contencioso. Não contrata o advogado para uma consulta, contrata o advogado, muitas vezes, já com a lide formada. Né? Mas eu vejo também que os próprios advogados também, eles são motivados, muitas vezes, só quando o cliente, de fato, o procura. Então, esse foi um exemplo muito prático que você deu. A gente está ali com o processo, o judiciário está lento, a gente está no meio de uma pandemia, muitas pessoas passando por dificuldade, às vezes um acordo que ele não aceitaria antes da pandemia, hoje ele aceita. Agora.
É. Olha, Hoje ele doutora, aceita, então assim, vamos conciliar, tentar, né? porque olha só, tem às vezes o colega fala assim, o processo físico não anda, mas o que você gostaria do processo? Não, rapaz, porque eu estou esperando um despacho do juiz para eles falar que prova que eu tenho que produzir. Falei, então liga para o advogado, combina com ele. Ah, mas tem uma prova técnica. Falei, então faz o seguinte, combina com ele, arruma aqui um perito que vocês conhecem, ambos, os dois advogados confiam, façam um laudo. E, mas tem que ouvir testemunho, leva ele no cartório, vão vocês todos, os dois lá no cartório, e já ouçam as testemunhas lá. Aí vocês pegam esse tudo, faz um negócio de processual e coloca dentro do processo. Resta só a sentença. Você caminhou. Em 3 meses você caminhou. Quer dizer, você conseguiu recuperar um pouco. Então, a gente precisa de começar a pensar fora da caixa. E é fundamental, Exato. então, que essa gestão da nossa cultura seja de inovação. Porque, às vezes, Exato. a gente tem que estar... Lá no escritório, a gente adota muito isso. A gente faz umas reuniões, por exemplo, sentado para tratar dos processos. E todo mundo começa a colocar ideias em geral, fazendo aquela chuva de ideias. E, às vezes, a gente acha saídas de um processo que, às vezes, o estagiário, por exemplo, que era o quê? Por que vocês não fazem isso aí? Às vezes... Então, como ele está aberto, a gente está aberto a essa inovação, as coisas funcionam. Eu acho que isso é uma cultura que a gente tem que fundamentalmente Trabalhar mais. trabalhar. E eu, por exemplo, eu digo para a senhora, foi um dos trabalhos que eu fiz de acordo com o meu autoconhecimento. Foi exatamente começar a aceitar a opinião e ouvir. Porque nós, advogados, somos formados para falar. Nós, advogados, nós somos formados para ouvir. Então, a gente tem sempre o não na ponta da língua. Porque quando você fala uma coisa, o advogado, mas isso é um absurdo, ué. Mas você nem deixou eu acabar de falar, ué. Né? Eu vou ouvir testemunho em cartório, você tá doido, rapaz? Como é que eu vou fazer? Mas você não deixou eu acabar de falar. Eu vou dar um exemplo para a senhora particular meu. Eu tenho uma ação de companhia aérea que ela conseguiu a façanha de perder minha bagagem na ida e na volta. Aí eu falei para o advogado, eu contratei um advogado, ajustei um advogado, a melhor sensação do mundo é contratar um advogado. Representado por alguém. A gente pode amolar ele bastante. Aí ganhou, julgou procedente o pedido, e ela veio me perguntar, eu achei que a indenização foi baixa. Mas eu falei, você acha que recorrer? Eu vou recorrer. Mas faltou ela me fazer ela perguntou, você está de acordo? Faltou ela fazer uma pergunta. E aí é a mudança da nossa mentalidade de advocacia. Na minha visão, hoje, talvez, numa época de pandemia, a primeira coisa a fazer é ligar para a companhia aérea, para o advogado da companhia aérea e falar assim, fulano, se eu te falar, se meu cliente aceitar o valor que está na sentença, vocês vão recorrer? Por quê? Porque uma coisa é eu receber um valor baixo agora, em plena pandemia. A outra coisa é eu receber o mesmo valor daqui a um ano e meio. Então, são formas que a gente tem que ter de fazer nossa atividade ser mais lucrativa para o nosso cliente e para nós também. Isso tudo é inovação, é pensar fora da caixa. Se a gente não tiver essa mentalidade, a gente vai ter uma certa dificuldade de passar por esse cenário. Eu vejo que é fundamental que o advogado se preocupe com isso no começo. Quando ele pega a carteira da ordem, ele tem que começar a saber, aqui eu vou traçar um caminho, aonde que eu vou chegar? Qual que é o caminho, quais as ferramentas que eu vou utilizar para chegar? Porque senão, se eu não sei para onde é que eu vou, qualquer lugar está valendo. E a gente se depara, às vezes, com um colega com 10 anos de profissão, vindo reclamar, aí ele não consegue se colocar no mercado, ele não tem visão de futuro, ele não tem visão de mundo, agora está um pouco perdido, e a advocacia passa a ser uma coisa que sobrecarrega, doutor. O telefone tocando o dia inteiro, aquela montoeira de gente, você tem que fazer guia para mandar para o advogado, para pagar o cliente, aí você paga, adianta umas custas para o cliente, esquece de cobrar. Então, cobrar dele. E aí, quando você assusta, você não está ganhando dinheiro. Então, essas ferramentas de gestão, elas são fundamentais para uma advocacia mais salutar, uma advocacia moderna. E quem não acompanhar aí vai ficar para trás mesmo. Não vai. Eu vi um dado que vou até confirmar, mas eu fiquei estarrecido que o Brasil tem mais escolas de direito do que o mundo inteiro somado. Eu fiquei até estarrecido quando eu vi isso. É verdade. É verdade. Quer dizer, nós temos mais escolas de direito do que o mundo inteiro. Ou seja, nós estamos colocando uma quantidade de pessoas
no mercado jurídico é uma coisa absurda. Então, nós temos que nos preparar. E aí, esse papo que nós estamos tendo aqui de gestão, olha para a senhora ver como ele é importante, ele vai na questão do aviltamento de honorários. Por que o advogado avilta os honorários? Porque é uma forma que ele tem de buscar cliente. Ele busca da pior maneira possível. Ele não negocia. Advogado, muitas vezes, não negocia. Advogado faz barganha. Barganha não é negociar. Barganha é outra coisa, né? Então, ele avilta os honorários porque ele quer ser contratado. Porque ele precisa do dinheiro. E ele começa a perceber que, às vezes, quando ele pega uma ação por R$1.000, se ele fizer a planilha que a senhora falou, o banco de horas, etc., a ficha tempo, ele vai ver que é inviável conduzir aquela ação por R$1.000. Ele está pagando literalmente para trabalhar. Se uma ação do Estado, salvo engano, da Procuradoria custa 5, 6 mil reais, a ponta da Procuradoria, não ajuizar execuções fiscais acho que até 20 mil, porque não vale a pena, nós, advogados, vamos trabalhar por R$1.000, por R$100. Então, eu acho muito importante que nós tenhamos isso. Tem que ter essa mentalidade, tem que fazer esse cálculo, né? Porque senão... Você falou tudo. Doutor Manuel, nosso tempo está aqui acabando, daqui a pouco o Instagram vai começar a dar o tempo aqui, né, para a gente está com 2 comentários aqui. O Vitor, ele fala, né, e os tribunais? Quando o doutor acha que vai implementar na mentalidade e tratar as partes como cliente? Quando que os tribunais, né, vai entender que os clientes dos tribunais são as partes, né? Sim. Entendeu a pergunta Entendi. dele? Quando eu acho que é o seguinte, que os clientes, por exemplo, quando que eles vão entender o serviço público prestado como cliente? Eu acho Exatamente. eu vou te dizer uma coisa, você pode até cair para trás do que eu vou dizer, mas eu não me interprete mal. Só quando o judiciário entender que lá não é Palácio da Justiça, que lá não precisa ter escada na porta, porque já a arquitetura do nosso judiciário é sempre com palácio, sempre com escada na porta para o sujeito subir e ficar fazendo sacrifício para falar com o juiz. Só quando houver uma mudança exatamente de cultura, e essa mudança de cultura, ela reflete aquilo, efetivamente, que a liderança, a chefia entende. Agora, mudança de cultura não é fácil de acontecer, a senhora sabe disso numa organização. Não. Então, se nós começarmos essa mudança de cultura hoje, o Vitor que perguntou, se a gente começar essa forma de mudança hoje, nós só vamos ter reflexo dela daqui a 20 anos. Porque é difícil mesmo mudar a cultura, é difícil mesmo, e nós, advogados, estamos aí exatamente para levar a mudança de cultura, com o nosso trabalho diário, mostrando os interesses do cliente. Então, eu tenho esperança que vai acontecer? Sim, vai acontecer. Vai demorar? Sim, vai demorar. Essa é Mas a gente tem que começar a fazer essa mudança, porque senão vai passar mais 10 anos e a gente vai continuar no mesmo lugar. Essa pergunta do Vitor é exatamente o que nós estamos falando aqui, gestão de cultura. Isso aí. O Luiz também aqui, né, da nossa comissão, Luiz Hernan, ele tá falando aqui também. E a qualidade da formação superior? Questionável? Eu penso o seguinte, tecnicamente, não há, a questão aqui, nós não estamos falando em direito em si, nós estamos falando de advocacia e de profissionalização hoje a discussão não é direito. Direito, eu sei que todo mundo está sabendo. O problema é que nós vamos fazer com esse direito que nós sabemos. Todo mundo. Senão a gente tem que entender o seguinte, nós estamos falando aqui que é necessário que as escolas de direito abram os olhos para habilitar aquelas pessoas, porque a academia tinha muito isso, a ciência pela ciência, isso é fundamental, a ciência pela ciência, mas a partir do momento que nós temos a formação daquele aluno e ele caminha para exercer uma profissão, nós temos que pensar que é fundamental que ele aprenda a exercer essa profissão. O advogado, ele tem que ler, ele tem que estudar, ele tem que conhecer o mundo, e ele tem que amar as pessoas. Porque a advocacia, você tem que amar os outros para saber, você vai crescer com as pessoas. E isso falta. Isso falta. A advocacia não é ensinada, não. Inclusive a ética. Às vezes o cara faz preocupa com a ética, passa na prova da OAB, são 4 ou 5 questões, depois ele nem abre um negócio de ética da OAB. Ele vai conhecer só quando alguém leva ele no tribunal, na comissão de ética, porque ele atravessou a procuração no processo. Processo administrativo. Então, nós também da OAB temos que fazer isso, levar
o que é advocacia, uma profissão muito particular, uma profissão muito complexa, mas uma profissão muito gratificante e muito importante. Não é à toa que a nossa carteira é vermelha, é a cor da realeza. É isso aí. Doutor Manuel, nosso tempo está acabando, então eu gostaria de te agradecer aí novamente por ter aceito o meu convite de fazer essa live maravilhosa. Eu espero que todo mundo tenha gostado aí, porque eu acho que acrescentou demais para todo mundo, ou pelo menos abriu os olhos aí de quem está muito inerte, de quem está esperando que as coisas aconteçam. Então, tipo assim, sacode aí e começa a tomar providência, né? Porque, de fato, o momento está abalando muitas pessoas, né? E eu acho que quanto mais a gente puder aí orientar as pessoas, compartilhar aí da melhor forma como agir nesse momento, né? Dar um caminho, mostrar um rumo, uma luz lá no fim do túnel, né? Soma demais aí para todos, tá? Então, eu gostaria muitíssimo de agradecê-lo aí. E o que eu falo muito com o pessoal também, que logo quando essa pandemia acabar, nós vamos fazer aí um comitê pela comissão, né? E espero contar aí com a participação do doutor também. Pode contar, eu fico muito feliz, eu sou muito realizado quando eu venho tratar desses temas, porque assim a gente consegue ajudar a advocacia. E essa missão, quando eu fui para a OAB, eu fui para isso, para ajudar. E eu tenho certeza que levando essas ideias, a gente vai conseguir ajudar e que todos os advogados vão ter na profissão um instrumento de realização daquilo que desejam, de ajudar as pessoas, de realização profissional, de respeito, de ganho financeiro, e é muito importante. E eu acho que as ferramentas de gestão são fundamentais. Eu agradeço muito a senhora a colaboração e eu me coloco à disposição aqui. Divinópolis está sempre à disposição aqui e manda um beijo para todo mundo aí. Tá, joia. Doutor Manuel, eu queria te pedir aí um último favor. Ao Sim. final das lives, eu faço um sorteio de uma mentoria, né? Sim. E aí eu vou fazer aqui. Agora eu queria que o senhor estivesse presente para ver para quem que você vai dar sorte. Tá bom. Tá? Só um minutinho aqui. Vamos lá. Já estou com ele pronto aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos realizar o sorteio. Nós estamos com 149 comentários. Vamos lá. Se sair repetida, eu vou fazer de novo, porque é a regrinha. Uhum. Carol Cunha já saiu. Camila Braz. Camila Braz não saiu ainda. Camila, parabéns. Depois eu entro em contato com você para a gente agendar a mentoria, tá? Doutor Manuel, um forte abraço. Eu que agradeço. E até breve. Muitíssimo obrigada. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.